Nosso carinhoso boa noite a todos, deste Centro Espírita Caminhos de Luz. Eu gosto de ler, porque às vezes um é acima do nome da casa. Então, agradecer muito o carinho, a confiança, a Kátia, a todos os trabalhadores da casa, a nossa Cris e Jorge, que nos proporcionam poder trabalhar neste tempo, neste dia, que muitas pessoas têm receio de ir e vir, porque temem ficar presos, mas Jesus nos incentiva a ir sempre adiante, a levar uma palavra amiga, e é a Ele, aos benfeitores espirituais desta casa, que nos confiamos todos e rogamos nos instruir, uns para ouvir, hoje nós com a responsabilidade de falar, mas que possamos sentir, porque afinal de contas viemos aqui para ouvir falar sobre as dores da alma. E eu não podia deixar de começar a nossa fala citando um trecho do primeiro capítulo do livro Emmanuel, por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, uma mensagem que se intitula As Almas Enfraquecidas, que porventura temos sido todos nós. E Emmanuel diz exatamente assim: minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento, no auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferecia a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam seus corações reconhecidos. Voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas de outrora, sentem-se vacilantes na fé e falhos no entusiasmo das primeiras horas. E é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubeante e na sua inércia espiritual. Emmanuel nos adverte que não basta irmos ao Espiritismo. Nós precisamos compreender, precisamos estudá-lo, para que então encontremos realmente uma causa para as dores ou as consequências que abraçamos hoje. Recolhemos um dia desses uma história de 1816, exatamente no dia 2 de julho de 1816. Uma grande fragata chamada Medusa partia de Paris em direção à África, levando a bordo 150 pessoas que desenvolveriam uma grande missão, mas nas costas do Marrocos. Uma severa tempestade fez com que essa balsa naufragasse. Aqueles que sobreviveram
permaneceram em pequenos pedaços de madeira, agarrados, um pouco maior alguns conseguiram subir 27 dias à deriva. Nessa época, o pintor Théodore Géricault começou a entrevistar aqueles que conseguiram retornar. E por 2 anos o fez, analisando em minúcias o que representou para aqueles sobreviventes cada um dos 27 dias. E a descrição é impressionante. Essa tela está no Museu do Louvre, mas graças à tecnologia nós podemos visitá-la. Hoje, através do Google, entramos, visitamos a tela. E é interessante olhar para a tela e ver a descrição que Théodore faz das conversas que entablou com esses sobreviventes. Na tela vemos uma grande balsa e ali muitos deles estendidos, completamente desistentes, sequer erguiam a cabeça. Alguns poucos estavam sentados, vez por outra, faziam menção de se levantar, mas não tinham forças para isso. Poucos, muito poucos, permaneceram o tempo inteiro de pé. Esses foram arrancando as camisas ou o que delas sobrou e abanavam as mãos em direção ao horizonte, cada um voltado para um lado, porque eles tinham absoluta certeza de que aqueles que não soubessem que estavam perdidos teriam a sua atenção chamada exatamente pelo movimento contínuo que faziam. Quando o esgotamento vinha, uns repousavam, enquanto os outros permaneciam de pé. E Théodore Géricault fez uma correspondência excepcional sobre a vida humana, como nós reagimos às decepções, aos desafios, às consequências das escolhas que fazemos. E, obviamente, nessa visão de profundidade, é o Espiritismo que pode nos oferecer a melhor de todas as explicações. Quando Emmanuel se refere às almas enfraquecidas, provavelmente se refere aos que estavam deitados ou aos que se sentaram, mas não tinham coragem de se levantar. E trazendo essa imagem um pouco mais para perto de nós, para nós que supostamente somos espíritas, porque vimos a casa espírita, procuramos ouvir a palestra, aguardamos o passe, trazemos as nossas crianças para a evangelização. Mas para o espírito imortal, que tem uma vivência que não pode ser contada, porque se perde nos erros do tempo, isso basta. Quem nós somos naquela balsa de Medusa? Os que permaneciam deitados, sem coragem de se erguer? Ou aqueles que vivem na superfície do conhecimento espírita e, portanto, nenhuma diferença lhes faz? Porque, ao contrário do que imaginam, quando saem daqui, a vida não é melhor. Os problemas parecem agigantar-se. Nós depositamos esperança para amanhã,
mas ela parece não dar-se conta. E nós tampouco fazemos algo para que ela adentre o nosso coração e nos dê um objetivo. Porque como espíritos imortais nos enganamos que tudo que pode nos fazer felizes está no mundo material. Por isso, a infelicidade, a insatisfação bate tantas vezes à nossa porta. Porque as nossas metas são muito curtas. E para o que vive em direção à imortalidade, essas coisas apequenadas não tranquilizam. Pelo contrário, geram mais ansiedade. Somos os que estávamos sentados, aqueles que vêm à casa espírita, que às vezes se engajam com o trabalho espírita, aceitam o voluntariado espírita, mas quando olham para a codificação, dizem uns, os livros são muito complexos, dizem outros, basta ler o livro dos Espíritos, ouvir o Evangelho, participar do grupo de estudos, mas a codificação tem uma raiz tão profunda quanto a nossa própria criação. E o espírita, infelizmente, é o que tem menos conhecimento da religião que segue. Nós vemos os nossos irmãos de outras religiões, ok, com o livro embaixo do braço, às vezes fazem citações automáticas da Bíblia, interpretações rasas, mas não. Nós temos uma literatura de profundidade. A revista espírita nos traz conhecimentos suficientes para sabermos e compreendermos exatamente este período que estamos passando. Poucos de nós são os que estão de pé, porque os que estão sentados são aqueles que vêm, se aquecem com o Evangelho, com o momento de estudo, com o congressamento do grupo, às vezes voltado para uma tarefa, mas aí vão lá para fora e nos permitimos convencer de que a realidade é aquela, que aqui é mera filosofia, que não vemos se materializar exatamente o que aprendemos no Espiritismo. Mas o Espiritismo nos diz, já na Revista Espírita de dezembro de 1861, ou Organização do Espiritismo, no seu item 11, objetivo do Espiritismo, que é reconhecer que não existem espíritos perfeitos na Terra, e não veio buscar, porque no mundo de provas e expiações vivem espíritos imperfeitos, mas vem de encontro a esses que sabem que estão imperfeitos, não são imperfeitos, para nos acender os valores morais e assim alcançar a melhoria da humanidade. Não fala dos que frequentam o Espiritismo. Então o Espiritismo veio para todos. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, exatamente no ponto que fala da dor, diz que a dor é condição que é comum à natureza, aos animais, ao ser humano, porque a dor vem da necessidade de mudança. A diferença é que nós temos um raciocínio, nós temos um livre-arbítrio. Então precisamos saber como é que isso funciona, até onde isso realmente é imperativo, ou quando vem a situação da expiação, que diz, o espírito é muito acanhado dos seus conceitos, diz assim: expiação é expiação, tem que passar e não tem jeito. Não é assim. Então nós vamos ficar entre os deitados e os sentados, porque não temos absoluta certeza de que esse esforço contínuo vai
vai frutificar. Muitos tomados pelo que vemos no mundo, e é interessante porque quando nós falamos em vírus, virose, principalmente nos referindo agora à marca, né, da Covid, a gente se assusta. Mas há uma virose que é muito mais grave e que nós não estamos tomando conhecimento, que é a normose, que é nos comportarmos como todos se comportam, ir onde todos vão, pensar como todos pensam, gostar do que todos gostam e esquecer de qual. Tudo me é possível, mas nem tudo me convém. E o Espiritismo vem explicar por que tudo nos é possível, mas nem tudo nos convém. E o Espiritismo é aquele que, quando adentra dentro de nós, não é que ele nos traga a esperança, ele nos traz a certeza. Porque ele nos mostra, quando vamos ao capítulo 5 do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra as causas do sofrimento, as causas atuais, as causas anteriores. Ele nos permite conhecer o que são expiações e provas. Porque na Terra só há 3 condições de espíritos: os que vieram por expiação, prova, os que têm expiação e prova, e os que vieram por missão, que não somos nós. Mas graças a Deus esses missionários existem. E como diz Emmanuel, eles vêm falar às almas enfraquecidas. Quando nós conhecermos o Espiritismo de profundidade, nós nunca mais vamos sentar nessa roça, nem nunca nos permitiremos ficar deitados, porque nós saberemos o que cabe a cada um fazer. Quando o Espiritismo veio à luz, não se esqueçam que a religião católica dominava o mundo, embora todos os movimentos da reforma dominavam. Um pouco antes, na Revolução Francesa, o movimento pró-revolução fez com que a razão imperasse de tal maneira que os franceses se perguntaram: Deus existe? Não, não existe. Se ele existisse, ele não permitiria que nós passássemos por isso. Pois nós passamos por isso, e o Espiritismo hoje nos diz, exatamente porque Deus nos permite escolher. Mesmo que estejamos escolhendo errado, Ele nos permite. E a França baniu Deus do território, baniu as igrejas, transformaram-se em templos do iluminismo. Então, era um homem negando a si mesmo, era um homem querendo todas as explicações no campo da materialidade. E hoje, quando voltando os olhos para trás, nós vemos essa construção edificante do Espiritismo nos dizendo: expiações, na realidade, são as consequências do que nós já escolhemos. Dor é a excelsa mestra daqueles revoltados, inseguros, que infelizmente precisam ser visitados por ela para buscar outros valores. Sofrimento é a não aceitação da dor, é a não aceitação do crescimento. Então, quando nós somos crianças e nos queixamos muito de dores nas pernas, o que é que nossos pais dizem? Você está crescendo. E a criança diz: mas crescer dói tanto assim? Dói. Porque nós somos convidados a sair da estatura moral em que nos encontramos.
o esforço de sair da zona de conforto, de nos conhecermos. Ok, somos espíritos imortais, mas por que estamos aqui? Por que estamos no Brasil? Por que estamos aqui em Pedreira, em Amparo, na região? Por que estamos aqui neste momento? Se estamos em expiação, nós podemos evoluir ainda nessa reencarnação para provas. Porque a prova é aquilo que eu já aprendi e que muitas vezes fico na barcaça sentado com medo de me levantar e encarar o horizonte na certeza de que o meu movimento é que vai trazer o socorro. Mas esse socorro não anulará a experiência. Então a dor será compreendida. Esse processo excelso e educativo da dor será aceito por nós. Nós iremos parar e perguntar, não porque comigo, mas para que comigo? Porém, nós estamos tão esquecidos desses valores materiais, estamos tão em dúvida que a nossa barcaça chegue ao porto seguro, que nos deixamos dominar pelos medos da terra. Porque o corpo físico, ele limita as nossas percepções espirituais. Pense, quando nós falamos em perispírito e dizemos que o perispírito de certa forma é material, para quem está no corpo não consegue entender. Então por que nós não viemos só perispírito? Seria um pouco menos difícil? Não, seria totalmente mais difícil. Por quê? Porque entre todas as propriedades que o perispírito tem uma chamada sensibilidade global. É um nome estranho, mas sabe o que representa? Que o som não me incomoda só os ouvidos, que o cheiro não é absorvido só pela narina, e que a dor não é localizada. Ela envolve e coloca-nos num tal estado de sofrimento, porque toda a nossa mente só trabalha para edificar mais dor. Então a bênção de Jesus, dos benfeitores espirituais, foi debruçar-se sobre a construção genética e nos oferecer um corpo resistente ao nosso pensamento, para minimizar a nossa dor. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que quando você acorda de manhã, você está totalmente espírita. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Hoje eu não vou perder a paciência. Quando os problemas chegarem, eu vou administrar. Aí você se olha no espelho e você está lindo. Mas lá pelas 10h30 da manhã, você já tem alguns contratempos, já está mais ou menos espírita. E aí você vai ao espelho. E a sua feição mudou atendendo o seu pensamento. Porque a mente, ela modela a grande massinha de modelagem que é o fluido cósmico universal. Todos temos esse direito. Então, Deus nos modelou um corpo físico resistente à ação do nosso pensamento, porque eu nem queria me olhar no espelho no final do dia. Entenderam a história da Branca de Neve? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Não. E ela ficou feliz. E o espelho, ela foi perguntar mais tarde, ele disse a mesma coisa. Mas quando ela perguntou uma terceira vez, o espelho disse: existe. É a Branca de Neve. Essa contrariedade trouxe uma revolução que veio à tona e criou
toda uma estratégia de ódio e de morte. E isso está dentro de cada um de nós. Então, a primeira bênção, a dor do corpo físico, é o mínimo possível da dor da alma que nós vivenciamos, enquanto usufruímos de um tempo na Terra. Pergunta 921 do Livro dos Espíritos. Uma reencarnação nada mais é do que um pernoite numa rude estalagem. Um pernoite não se refere a quanto tempo durou essa reencarnação. Ela não passa de um pernoite. E não bastasse essas necessidades morais que trazemos, nós somos assolados por 4 dores insuportáveis: a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. Às vezes nós estamos aqui, estamos absolutamente sozinhos. A nossa rotina torna-se algo pesado e cansativo, porque vivemos só para o lado material. Não nos pensamos um espírito imortal, que tem a habilidade de fazer a mesma coisa de forma diferente todos os dias, mas com esforço, saindo da zona de conforto. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 132, ali está exatamente o porquê da reencarnação, que nós vamos passar por todas as vicissitudes, por todo tipo de transformação que aceitarmos. Então, se nós achamos que somos apenas o resultado de um mundo desestabilizado, cujo comando está nas mãos de algumas pessoas, e vamos simplesmente viver assim, essa rotina vai nos deprimir. Porque nós nascemos para valores maiores. Em primeiro lugar, quem detém nas mãos o maior poder administrativo somos cada um de nós. Porque, por exemplo, o Brasil tem em torno de 230 milhões de habitantes. E o nosso corpo físico, só o nosso corpo físico, tem aproximadamente 75 trilhões de células, que também são habitantes. Como é que eu ajo na segurança, na saúde e na educação de cada uma delas, que é um pequeno fogo energético nos sustentando a existência, para conseguirmos solucionar, enquanto estamos a caminho, dores tão insuportáveis, que por mais difícil seja a nossa reencarnação, ela é a melhor coisa que temos. E nós a pleiteamos muito. E todo um planejamento foi feito por benfeitores espirituais. Vamos lá, gente, livros de André Luiz, vamos ao Missionários da Luz, no capítulo 12, construção, preparação de experiências, capítulo 13, reencarnação. Toda essa estratégia que encaminha e minimiza em apenas 5 sentidos. Em apenas 5 sentidos, toda a dor que segue conosco, fruto das nossas escolhas. Dores que, na maioria das vezes, nasceram de coisas muito pequenas. Uma mágoa. Era apenas uma mágoa. Eu carreguei comigo aquela mágoa há 30 anos. Mas em 30 anos, eu fui esculpindo
espiritual, na tessitura espiritual, uma verdadeira deformidade. E quando retornei para a vida real, que é a vida no mundo espiritual, eu não conseguia suportar essa dor, que começou com uma mágoa. A dor começou porque alguém me agrediu, alguém me fez o mal. Ok. Enquanto te fez e foi o outro, a dor era dele. Mas quando você aceitou, você comprou a dor que era dele e agasalhou no seu coração e novamente começou a esculpir a obra de si mesmo. Miguel Ângelo também está retratado no livro de Leon Denis. Ele dizia, quando me perguntavam: como você conseguiu criar tantos detalhes numa escultura a partir de uma pedra bruta? Ele disse: na realidade eu não criei, eu apenas fui batendo o cinzel devagarinho até libertar a obra da pedra. E é isso que nós fazemos diariamente, com o cinzel da nossa convicção que o Espiritismo nos dá. Ninguém fica sem resposta quando estuda, conhece o Espiritismo. A casa espírita é a escola do Espiritismo, para quem realmente quer entender o porquê da sua existência. E quando eu entender esta existência, eu vou entender daqui para trás e daqui para frente. Não me acresceria nada senão mais sofrimento, mais dor. Não existir esse estreitamento dos sentidos e eu simplesmente me lembrar de tudo e sentir tudo, pois foi isso que me pediu para vir para a reencarnação, para que esses sentidos se estreitassem e eu pudesse recomeçar com uma estrutura nova de família, com um papel renovado, que eu aprendesse quanto a mágoa simples que começou às vezes num pequeno desentendimento está me fazendo mal. Para que eu vou guardar, armazenar isso no meu coração? E quando eu olho o mundo lá fora, eu pergunto: o que eu estou fazendo aqui? O mundo não corresponde aos meus ideais, mas os seus ideais podem estar tão dentro de você, enquanto deitado na barcaça você espera que alguém faça, que alguém acene para o horizonte, e que num certo momento um barco passe, enxergue o aceno do pedaço de tecido e venha em seu socorro e faça por você. Na evolução espiritual isso não existe. Nós somos responsabilizados pelas nossas escolhas. Podemos escolher o que quisermos. Tudo nos é permitido. Porém, conforme vamos entendendo sobre o Espírito e o Espiritismo, nós vamos percebendo que nem todas essas escolhas nos convêm. Então, olhamos ao redor e o que é que nós vemos hoje? Nós vemos a depressão tomando conta das pessoas, por faltas de objetivos maiores do que aqueles que a materialidade que nós devemos usufruir, que é um material necessário, mas ao qual não podemos ficar submissos. Aí vamos lá na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, diz assim: o que leva uma pessoa ao suicídio? Falta de fé, ociosidade e saciedade. Mas como assim uma pessoa que tem tudo pode ir ao suicídio? Pode, porque ela é um espírito imortal. E para essa condição, nada que é material nos conecta. Uma hora nós vamos atingir o topo do que somos capazes de fazer.
enquanto formos os que estão deitados na balsa. Quando nós reconhecemos os nossos potenciais espirituais, nós vamos sim utilizar da matéria, mas os nossos objetivos serão infindáveis. E quando a matéria não estiver sob o meu comando, quando parecer que eu estou navegando no meio da matéria, mesmo assim eu terei um objetivo. O que vemos hoje é a depressão tomando adultos e crianças, porque a dúvida está semeada dentro de nós. Então, realmente, eu vou à casa espírita, eu escuto um evangelho e eu digo assim: nossa, a palestra hoje foi para mim, mas caiu assim como uma luva. E depois vem o coroamento, vem em paz. Aí eu saio lá fora, dou 10 passos da casa e volto a ser a mesma pessoa. Já esqueci do evangelho que foi para mim. Já gastei todas as energias do passe. O passe é uma energia, que nem salário. Eu ganho, mas se eu sair, chegar ali, gastar tudo, eu vou ficar zerado. Até que eu aprenda que eu sou uma fonte de energia, que eu posso produzir luz dentro de mim. Mas é só por manifestar a vontade? Não. É por fazer acontecer a mudança nas coisas pequenas da vida, começando pela nossa família, pela convivência com os nossos filhos. Quem são os nossos filhos? São espíritos imortais, que vêm como nós numa modelagem material, uma modelagem biológica, com um conglomerado de cidadãos chamados células, que eles atendem os desígnios, mas que a qualquer momento eu posso fazer naufragar. Vem a tempestade do obstáculo, do desafio, e naquele dia o espelho diz para mim: não, você não é o mais bonito. Tem alguém mais bonito que você. E ali eu paro. Já não sou nada espírita, já não sei se o espiritismo responde tudo, já volto àquela superficialidade, já faço a transferência para uma religião onde a suposta solução vem de alguém que foi designado para isso, mas que talvez seja um espírito tão infeliz quanto nós, que vestiu uma máscara de um poder externo, mas que dentro dele não consegue fazer absolutamente nada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Espiritismo é essa verdade, porque ele nos arranca da infância e da adolescência, ele nos dá a autonomia de dirigir a nossa vida, de olhar cada sofrimento que chega, parar e dizer: opa, isso é só a consequência. Onde está a causa? Dentro de mim. Então, muitas pessoas procuram centros espíritas que tenham terapias alternativas que não são espíritas, que tenham cirurgias espirituais, mas com uma aparência totalmente material, o que foge ao espiritismo. Porque se é espiritual, é no espírito. E no espírito só eu posso agir. Pode acontecer de eu estar com o mal físico e a atuação fluídica dos benfeitores espirituais atenuarem ou até diluírem aquela problemática, sim, sem nenhum movimento exterior aqui, enquanto nós estamos conversando. Mas não saiu a causa. A causa é a minha má administração. Então nós fomos buscando aqui na codificação alguns textos pequenos para que nós compreendamos o valor do Espiritismo. Quem conhece a revista Espírita?
espírita já utilizou a revista espírita alguma vez? Porque as pessoas, quando veem lá Jornal de Estudos Psicológicos, parecem maravilhoso. Se fosse a Caras, né? Se fosse uma revista mais divertida, Marco Leve, outras assim, Contigo, já nem sei se existe. Mas Jornal de Estudos Psicológicos é uma coisa tão estranha, pois ali Kardec não poupou absolutamente nada. Nem o que diziam os espíritos, nem o que ele raciocinava, e nem o que os detratores mandavam, ou aqueles que atacavam o que não conheciam. Então nós vamos perceber que é algo muito mais sustentável, seguro é a palavra, do que uma simples conjectura. Então diz assim, maio de 1863, São Luís, dizendo: o Espiritismo está chamado a grandes serviços, será o curador de males que antes eram desconhecidos. Claro, nós não sabíamos que éramos espíritos imortais, nós computávamos tudo a carne, porque a dor para nós é física. Nós estamos enclausurados no corpo biológico por um tempo para aprendermos a administrar as consequências para o mundo dos espíritos, para quando retornarmos não estarmos tão compungidos. Quando a gente vai, por exemplo, a Memórias de um Suicida e vê Ivone do Amaral Pereira declinar sobre o Vale dos Suicidas, no capítulo Os Réprobos, e ela faz uma comparação do Vale dos Suicidas ao Vale dos Leprosos na época de Jesus, a gente fica assustado, diz, puxa, ela afirma que o Vale dos Leprosos era um local de felicidade, porque eles podiam ver o dia e a noite, o sol e as estrelas. Eles podiam amar-se, podiam consolar-se uns aos outros, cuidar uns dos outros. E o Vale dos Suicidas? O Vale dos Suicidas é plena escuridão, aquele emaranhado de cavernas escuras, onde praticamente eles nem conseguem se enxergar, vivem mergulhados nos horrores do suicídio. Não! Na mente que idealizou e que continua vivendo. Então vejam a capacidade mental que nós temos e o que nós estamos fazendo com ela aqui. E se nós anteciparmos um pouquinho essa leitura, quando Camilo Cândido Botelho estava sendo levado de roldão de um para o outro lado, e escuta as patas dos cavalos, daquele pelotão que se aproximou, encurralou um grupo e o levou para o Vale dos Suicidas, a impressão que nós temos, puramente materialista, é: puxa vida, ele estava correndo de um lado para o outro, mas não era melhor do que agora ele estar cerceado no vale escuro, onde ele só escuta horrores, grunhidos, lamentos, gritos de revolta? Ali pelo menos ele estava nas ruas, e não nos assemelha a nós, muitas vezes andando de um lado para o outro, cumprindo obrigações diárias, mas o espírito desconectado do seu potencial e do seu objetivo, descarregando a sua energia para logo mais se sentir em plena solidão, com medo, profundamente ansioso, mas não ansioso projetando, ansioso com medo de não conseguir projetar. E aí toda uma carga hormonal que nós iremos abordar na palestra Superando a Ansiedade, adoece o nosso corpo, acelera o nosso coração, inibe a nossa criatividade, faz a nossa pressão sanguínea aumentar, a glicemia aumentar, estamos adoecendo. Essa é a grande verdade. Esse é o pior sofrimento. Mas é essa a escolha que eu quero?
O resultado desse imediatismo vai ser capaz de me projetar para o mundo espiritual algo melhor do que qualquer coisa que a terra possa me oferecer. E aí a gente volta lá aos réprobos e percebe que enquanto ele andava ali nas ruas, ele poderia ser içado por um obsessor, poderia ser subjugado por um obsessor. Então, além do maior de todos os martírios, de todas as dores, que era descobrir que não morreu, porque esse é o grande e fatal golpe do suicida. Ele queria acabar com a dor. Muitos não queriam de fato acabar com a vida. Mas se para acabar com a dor precisa acabar com a vida, então que seja feito assim. E que depois venha a misericórdia nos auxiliar. Mas a misericórdia está aqui, está nos auxiliando agora. Se eu não fui capaz de perceber isso, como é que eu vou perceber depois? Será infinitamente mais difícil. Então ele poderia simplesmente, pelo próprio complexo de culpa, pela carga energética que trazia consigo, ser levado, e vamos ver no Memórias, que a presença de um espírito suicida ao lado de alguém por 24 horas pode adoecer essa pessoa, pode fazê-la desistir da vida. Então vem a misericórdia e os leva para um lugar onde o complexo de culpa e tudo que eles idealizaram cria incessantemente aquela escuridão, cria aquele cenário. Não é o cenário que foi desenhado para recebê-los, porém está velado pelos benfeitores espirituais. Então aquilo que nós consideramos a maior de todas as dores é a misericórdia, minimizando o sofrimento. Porque quanto mais um sente, e é o único lugar que um sente a dor do outro, Camilo Cândido Botelho fala, a dor de fulano, o que ele trazia, os urros, me incomodavam. E aqui, tem dor maior do que a indiferença? Eu não olhar os olhos dela, não sentir uma alma, não perceber uma tristeza. Então lá eles começam a perceber as dores uns dos outros. É um avanço. Lá eles não são explorados, não haverá ninguém que os subjugará. Lá, velados pelos benfeitores, eles botam para fora toda a dor num tempo recorde, e mais rapidamente podem ser conduzidos ao complexo hospitalar Maria de Nazaré. Quando eu olhar a terra ao meu redor e disser que aqui é um vale de lágrimas, que eu já não suporto mais, olhe para cima da terra, para cima dos valores materiais, porque o que acontece aqui conosco é a dor da transformação. Lá em Isaías, no Velho Testamento, ele diz assim, que os homens devem ser resistentes e astutos como as águias, porque o verdadeiro cristão é como a águia. Alguém foi procurar saber o que isso quer dizer? A águia, ela vive aí mais ou menos 70 anos. Quando chega aos 30 e poucos anos, ela começa a apresentar muitas dificuldades. O bico se curvou, ela não consegue se alimentar adequadamente. As penas envelheceram e pesaram, então ela já não consegue mais voar tão alto nem tão livre. As suas garras também se curvaram, endureceram, elas não conseguem mais naqueles voos pegar o seu alimento, e elas estão fadadas a morrer. E então, por instinto, a Gênesis, capítulo 3,
o instinto e a inteligência. Vá lá, porque eu não vou contar muito desse capítulo para vocês. Eu quero que vocês criem intimidade com a obra de Kardec. Eu quero que vocês abram e saibam que são capazes de compreender, porque fala do nosso espírito. Então, por instinto, ela vai o mais alto que pode, na beira de um penhasco, com o bico, arranca cada garra, cada pena. Pensem na dor. E por fim, ela bate o bico contra o penhasco até que ele caia. É um ápice da dor. Depois ela aquieta-se e aguarda que o novo bico nasça, que nova plumagem chegue, que novas garras se formam. E então ela dá um grito e voa, jovem, livre, refeita, para aproximadamente mais 35 anos de vida. Em nós, que quando a dor chega, somos incapazes de ficar a sós com ela. A águia foi para o penhasco. Somos incapazes de cutucar a nossa dor para saber qual é o nosso processo de renovação. Somos incapazes de aguardar para que todo um processo se renove, porque não há. Busquem, eu posso até disponibilizar meu e-mail. Eu quero que vocês me citem um discípulo do Cristo, ou qualquer vulto de toda a história da humanidade, que ficou registrado no livro dos missionários, que não tenha crescido na dor, com a dor, que a vida tenha sido um mar de rosas, que ele nunca tenha sido espoliado da sociedade. Pensem em Saulo de Tarso e pensem em Paulo de Tarso. Ele foi para o deserto, ele arrancou as penas do doutor da lei, arrancou as garras do poder, arrancou o bico do que perseguia, do ditador, para renovar-se e então sair novamente resistente às pressões que qualquer pequeno seguidor do Cristo vai passar. Então quando a gente faz o bem, aí que o mal chega? Não, é que a gente tem mais coragem do enfrentamento, das sombras de nós mesmos. Cada vez que a gente estuda, a gente descobre uma sombra, e a sombra nos faz sofrer. E o trabalho é o resultado da luta para vencer as sombras que existem dentro de nós. Então, como diz o Raul, ser espírita não é para quem quer, é para quem consegue, é para quem pode lidar com o que o Espiritismo nos fala. Não é para quem vem ao centro, não é para quem toma passe e vai embora descompromissado. Todos passaremos pela dor, porque é a dor da sublimação, de vencermos a nós mesmos. A diferença é que uns vão passar completamente alheios, sofrendo muito mais, e o outro vai aceitar o enfrentamento enquanto o dói cresce, renova e voa para uma nova oportunidade. Vocês pensam que a dor que cada um de vocês está aqui hoje? Não é. As dores da alma, elas se expressam minimamente pelo nosso corpo físico.
mas elas são um alerta de que enquanto estamos a caminho, vasculhemos a nossa intimidade para compreendermos onde é urgente se modificar. As estradas mostram o quê? E vocês vão me dizer, o resultado das urnas, o descontentamento, e eu digo não. Mostram a nossa imperfeição. Mostram que nós só conseguimos agir quando nos revoltamos. Não analisamos que essa revolta só traz prejuízo. Não nos fechamos na sabedoria de agir como cidadãos do universo. Nós esquecemos que não importa quem esteja comandando a guerra da Ucrânia, ou quem esteja à frente das maiores potências do mundo. Não importa, porque acima de todos eles está Jesus. E é Jesus que rege a destinação da terra. É Ele que orquestra a pedagogia que nos educará. A cada um de nós só resta aprender com Ele, ou resistir a Ele sofrendo ainda mais. Mas como o suicida descobre que permanece vivendo, nós sofreremos para evoluir, mas evoluiremos. Evoluiremos na dor e sofrimento, porque rejeitamos a dor, resignação, a dor e evolução. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ficará para trás.